Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Saúde e AI. Hoje a gente vai desvendar um universo que, vamos combinar, né, causa bastante curiosidade e às vezes dá um pouco de apreensão a sexualidade dos adolescentes na era digital. Pois é um tema que realmente levanta muitas questões, especialmente porque a tecnologia avança tão rápido que às vezes pais e educadores se sentem um pouco perdidos, né? É, exatamente. E para a gente navegar por esse mar de informações, a gente trouxe dois artigos super interessantes. Um de 2013 é uma revisão acadêmica sobre aconselhamento contraceptivo para jovens, e o outro também de 2013, publicado em um periódico brasileiro de pediatria, discute como a geração digital, como esses jovens, estão vivenciando a sexualidade. A ideia é que, ao final dessa conversa, você que está nos ouvindo tenha uma visão mais clara e, quem sabe, até um pouco mais tranquila sobre os desafios e as oportunidades que a internet e as novas tecnologias trazem para esse universo, né, da sexualidade na adolescência. Então, para começar, vamos entender como esse cenário da sexualidade adolescente se transformou, né? Uma coisa que me chamou a atenção nos dois artigos é que a internet virou a principal fonte de informação sobre sexo para muitos jovens, deixando para trás, em muitos casos, pais e escolas. É verdade. É como se a internet tivesse se tornado a grande enciclopédia sobre sexo para essa geração. E essa mudança, claro, traz consequências importantes. Por um lado, amplia o acesso à informação. Por outro, aumenta o risco dos jovens se depararem com informações erradas, com ideias distorcidas sobre sexo e até mesmo com situações de perigo. E aí que entram os números, né? O artigo brasileiro, por exemplo, mostra que 67% dos adolescentes entre 9 e 16 anos no Brasil já têm acesso à internet. Ou seja, a gente está falando de grande parte dos jovens buscando informações sobre um tema tão importante em um ambiente que nem sempre é seguro ou confiável. Exatamente. E essa presença online tão intensa nos leva a um ponto bem delicado: o cyberbullying e o sexting. O cyberbullying, como a gente sabe, é o bullying praticado no mundo virtual. Já o sexting envolve o envio de mensagens, fotos ou vídeos de conteúdo sexual. E esses dois termos, infelizmente, se tornaram cada vez mais comuns no dia a dia dos adolescentes, né? E o problema é que, no mundo online, as agressões, sejam elas verbais ou por meio da exposição de imagens íntimas, podem ser ainda mais cruéis e ter um alcance muito maior. Sem dúvida. A sensação de anonimato que a internet às vezes proporciona pode fazer com que os agressores se sintam mais à vontade para praticar bullying. E as consequências para quem é vítima podem ser devastadoras, impactando a autoestima, os relacionamentos e a saúde mental. E no caso do sexting, é importante a gente ter em mente que, mesmo entre menores de idade, o compartilhamento de imagens íntimas, sem consentimento, pode ter consequências legais graves, sendo enquadrado como crime de pornografia infantil. É essencial que os jovens entendam os riscos, né, e as implicações do que eles compartilham online. Com certeza. E falando em riscos, o artigo brasileiro também destaca um outro perigo que ronda esse mundo online: o grooming. O grooming acontece quando um adulto se aproxima de um adolescente na internet com o objetivo de criar uma relação de confiança para, em seguida, explorá-lo sexualmente. É assustador pensar que existem pessoas se aproveitando da internet para se aproximar de jovens com intenções tão perversas, né? O artigo cita até exemplos de aplicativos e sites que podem ser usados para esse tipo de contato, como Bang with Friends e o Grindr, que são roubados para encontros casuais. É importante que pais e educadores estejam cientes da existência dessas plataformas e, claro, conversem com jovens sobre os perigos, né, que elas podem representar. A informação é fundamental para a proteção. E, diante de tantos riscos, uma coisa fica muito clara: conversar abertamente sobre sexo com os adolescentes é mais importante do que nunca. É como se a gente precisasse construir pontes de diálogo que conectem o mundo real, né, onde os pais e educadores têm mais experiência com esse mundo virtual, que para muitos jovens é o território onde eles exploram, descobrem e muitas vezes se perdem em relação à sexualidade. Exatamente. É preciso criar um espaço de confiança para que os jovens se sintam à vontade para falar sobre as dúvidas, as curiosidades, os medos, as experiências, né? E para isso, a escuta atenta e sem julgamentos é fundamental. E a gente volta com a segunda parte do nosso mergulho profundo aqui no Saúde AI, onde a gente está desvendando essa relação, né, complexa, mas fascinante entre a era digital e a sexualidade dos adolescentes. Se na primeira parte a gente mergulhou nos desafios e perigos, agora a gente vai explorar as soluções, né? Tipo, como a gente pode, de fato, ajudar os jovens a navegar por esse mar digital de informações sobre sexualidade de forma segura, responsável. Acho que a palavra-chave aqui é orientação, sabe? E essa orientação precisa vir, na verdade, de várias frentes: da família, da escola e da sociedade como um todo. E quando a gente fala de família, a gente pensa logo nos pais, né? Qual que é o papel deles nesse processo todo? O papel dos pais é fundamental. A internet, para muitos pais, é um território, assim, desconhecido, sabe? Um bicho de sete cabeças. Mas, acredite, não precisa ser assim.
O primeiro passo é se aproximar desse universo digital dos filhos, entender como funcionam as redes sociais, os aplicativos de mensagem, os jogos online. É como aprender um novo idioma com as suas gírias, os seus códigos, os seus costumes. Faz sentido. É como se os pais precisassem se tornar, tipo, cidadãos desse mundo digital para poder dialogar com os filhos, assim, é pé de igualdade, né? Exatamente. E o objetivo não é invadir a privacidade dos filhos, ficar bisbilhotando tudo que eles fazem online, mas sim criar um ambiente de diálogo, né, aberto, de confiança, onde os jovens se sintam à vontade para compartilhar suas experiências, dúvidas e, eventualmente, pedir ajuda. É mostrar para os jovens que eles não estão sozinhos nessa jornada digital. Os pais estão ali para acompanhá-los, orientá-los e, se necessário, protegê-los dos perigos do caminho. Com certeza. E essa proteção, ela passa por ensinar os jovens a se protegerem, sabe? A desenvolverem esse senso crítico, essa capacidade de filtrar as informações que eles recebem, separar o joio do trigo, digamos assim. A gente vive num mundo onde a informação circula numa velocidade, tipo, alucinante, né? E nem tudo que chega até nós é verdadeiro ou confiável. Então, saber avaliar a fonte, checar a veracidade da informação antes de compartilhar, tudo isso é muito importante para evitar que os jovens se tornem vítimas, né, de fake news, de boatos, de informações distorcidas sobre sexualidade. É como dar aos jovens um kit de sobrevivência para o mundo digital, com ferramentas que os ajudem a navegar com segurança, com responsabilidade. E a escola? Qual o papel dela nesse processo todo de educação, né, para o uso responsável da internet? A escola tem um papel importantíssimo, é um espaço assim privilegiado para promover debates sobre esse tema, né, oferecer oficinas de educação digital, trabalhar a questão do cyberbullying, do respeito à diversidade, da ética nas relações virtuais. E claro, a escola também precisa abordar a educação sexual, né, de forma aberta, inclusiva, conectada à realidade digital desse jovem. Sem dúvida. A educação sexual precisa ir além da biologia da reprodução. É preciso falar sobre consentimento, sobre respeito, sobre como construir relacionamentos saudáveis, sobre como lidar com as emoções, com os desafios da vida. E tudo isso precisa estar conectado, né, ao contexto digital, que é onde os jovens estão vivenciando grande parte das suas experiências. É como se a escola e a família precisassem caminhar juntas, né, lado a lado, nesse processo de educar para a vida, seja ela online ou offline. Exatamente. E além da escola e da família, outras instituições também têm um papel importante a desempenhar, né? ONGs, empresas de tecnologia, o governo, todos precisam se unir para criar um ambiente digital mais seguro, mais saudável para os jovens. E como a gente, como sociedade, pode contribuir para essa mudança? Eu acho que o primeiro passo é reconhecer que isso é um problema de fato real, sabe? Que precisa ser enfrentado com seriedade. Muitas vezes, cyberbullying, por exemplo, é minimizado, visto como uma brincadeira de criança. Mas essas consequências podem ser sérias, deixando marcas profundas na vida dos jovens. E o sexting também, né? Muita gente ainda trata com naturalidade, assim, o fato de adolescentes compartilharem fotos íntimas sem se dar conta dos riscos que isso envolve, tanto do ponto de vista emocional quanto legal. Com certeza. É preciso ter uma mudança, né, de mentalidade, cultura. E essa mudança começa com informação, com diálogo, com educação. A gente precisa falar sobre esses temas abertamente, sem medo, sem tabus, né? E, claro, cobrar medidas mais efetivas de proteção, né, por parte das plataformas digitais, dos provedores de internet, do governo. E não podemos nos esquecer da nossa responsabilidade individual como usuários da internet, né? Denunciar conteúdos inapropriados, combater o discurso de ódio, promover a empatia, o respeito, a solidariedade. É como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. É preciso um esforço assim coletivo, né, para construir um ambiente digital mais seguro, mais justo, mais humano. E essa construção passa, inevitavelmente, pela educação. Educar os nossos filhos, nossos alunos, nossos pacientes, para que eles usem a internet de forma consciente, responsável, ética. E para que eles entendam que a internet, com todas as suas maravilhas e perigos, é apenas uma ferramenta, né? O que realmente importa são as escolhas que a gente faz, online e offline, e os valores que norteiam essas escolhas. E por falar em valores, vamos retomar aqueles 12 princípios para um aconselhamento contraceptivo eficaz que a gente mencionou na primeira parte. Eles nos dão pistas importantes sobre como orientar os jovens em relação à sexualidade, mesmo, né, no mundo cada vez mais digital. Sim, vamos lá. Um dos princípios que me chamou a atenção foi o de considerar como o método se encaixa no estilo de vida do cliente. Isso significa levar em conta não só os aspectos biológicos, mas também a rotina, os hábitos, as preferências de cada jovem. E também um contexto social em que ele está inserido, as influências dos amigos, da família, da mídia, da internet. Afinal, a sexualidade é uma experiência individual,
mas que se constrói dentro de um contexto social. E a gente chega agora na terceira e última parte da nossa conversa sobre a era digital e a sexualidade dos adolescentes aqui no Saúde aí. Nossa, a gente já explorou bastante coisa, hein? Vimos os desafios, as oportunidades, as estratégias para um uso mais responsável da internet, o papel da família, da escola. Mas tem um ponto que a gente não pode deixar de fora: a saúde mental dos jovens. Verdade. É um assunto que, por si só, já merece muita atenção. Mas quando a gente fala de adolescentes na era digital, a conversa ela se torna ainda mais complexa. Eu acho que a internet, de certa forma, ela meio que intensifica, né, as emoções, as dúvidas, as inseguranças que já são características, né, da adolescência. Com certeza. A busca por aprovação, a comparação constante com os outros, a exposição a conteúdos que nem sempre são reais ou saudáveis, tudo isso pode acabar contribuindo para que os jovens se sintam mais ansiosos, mais deprimidos, mais inseguros. E tem estudos que mostram, por exemplo, que o uso excessivo de redes sociais está ligado ao aumento dos casos de ansiedade, depressão, insônia, isolamento social e, em casos mais extremos, até pensamentos suicidas. É um sinal de alerta, né? É importante. E é por isso que pais, educadores, profissionais de saúde precisam estar atentos aos sinais que os jovens dão, né? Mudanças bruscas de comportamento, isolamento, irritabilidade, alterações no sono, no apetite, queda no rendimento escolar, falta de interesse por atividades que antes a pessoa gostava. Tudo isso pode ser um sinal de que algo não vai bem. É como se fossem pedidos de ajuda silenciosos, né? É como se o jovem estivesse dizendo: ei, presta atenção em mim, tô precisando de ajuda, tô com dificuldade de lidar com tudo isso que está acontecendo na minha vida. Exato. E a internet, às vezes, se torna um refúgio para esses jovens, um lugar onde eles se conectam com pessoas que supostamente os entendem, os aceitam, os validam. O problema é que esse refúgio virtual, se ele não for equilibrado com a vida real, ele pode acabar se transformando em isolamento social, o que pode agravar ainda mais esses problemas de saúde mental. E aí, o que os pais podem fazer para ajudar os filhos, né, a lidar com todas essas pressões, com essa avalanche de informações, com esse mundo digital que às vezes parece meio que engolir a gente? Ou é importante criar um ambiente de diálogo em casa, sabe? Onde o jovem se sinta à vontade para falar sobre as emoções, os medos, as angústias. É preciso que os pais estejam dispostos a ouvir, sem julgar, sem minimizar os problemas, demonstrando empatia, né, a compreensão. Mostrar para o jovem que ele não está sozinho, né? Que a família é uma rede de apoio, um porto seguro onde ele pode se abrigar quando as ondas no mundo digital estiverem muito agitadas. Exatamente. E além desse apoio familiar, a escola também tem um papel crucial na promoção da saúde mental dos alunos, né? Programas de educação socioemocional, oficinas de mindfulness, grupos de apoio, palestras sobre saúde mental, tudo isso pode fazer a diferença. E é importante que a escola tenha, né, profissionais capacitados para identificar e acolher alunos que estejam enfrentando esses problemas, né, de saúde mental, para oferecer esse suporte e, se necessário, encaminhar para um tratamento especializado. Sem dúvida. A saúde mental, assim como a saúde física, precisa ser cuidada, né? A gente não pode ignorar os sinais de sofrimento achando que é frescura que vai passar. Às vezes o jovem precisa de ajuda profissional para lidar com as emoções, para entender o que está acontecendo e para encontrar caminhos para se sentir melhor. E a internet, nesse contexto todo, ela pode ser tanto vilã quanto aliada, né? Sim, tem aplicativos de meditação, plataformas de apoio psicológico online, comunidades virtuais que oferecem suporte, informação sobre saúde mental, mas é preciso ter cuidado, né? Buscar fontes confiáveis, ter discernimento para não cair em ciladas. Acho que a gente precisa encontrar um equilíbrio, né? Aproveitar os benefícios que a tecnologia traz, mas sem se deixar dominar por ela, sem se desconectar do mundo real, das relações humanas, das coisas simples da vida que fazem bem pra gente. Concordo plenamente. E para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, fica a reflexão. Como a gente pode construir um futuro digital mais saudável para os nossos jovens? Como a gente pode garantir que a tecnologia seja uma ferramenta para promover o bem-estar, né, e não um obstáculo? Que tal a gente pensar num futuro onde a tecnologia seja usada para promover a conexão humana, a empatia, o respeito, a criatividade? Um futuro onde as redes sociais sejam um espaço de acolhimento, de compartilhamento de experiências positivas, de apoio mútuo. Nossa, seria fantástico. E para que esse futuro se torne realidade, a gente precisa agir no presente, né? A gente precisa educar os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos pacientes, para que eles usem a internet de forma consciente, crítica, ética e segura. E a gente precisa, como sociedade, cobrar das empresas de tecnologia, dos governantes, de nós mesmos, um compromisso com a construção de um ambiente digital mais humano, mais justo, mais saudável para todo mundo. É um desafio, sem dúvida. Mas eu acredito que com informação, com diálogo, com colaboração e, acima de tudo, com muito amor, a gente consegue construir um futuro digital mais promissor para as próximas gerações. É isso aí.
E assim a gente chega ao fim do nosso mergulho profundo sobre a era digital e a sexualidade dos adolescentes. Esperamos que essa conversa tenha sido útil, esclarecedora e, quem sabe, inspiradora para você. Continue se informando, questionando, buscando conhecimento para construir junto a gente um futuro melhor para todo mundo. Até a próxima.